precisa aprender com isso aqui também. A não ouvir as vozes negativas. Tem horas que eu preciso dizer como Eliseu: calai-vos. Eu não vou ouvir as vozes negativas. Eu não vou ouvir as vozes do diabo. Eu não vou ouvir as vozes que tentam me desanimar. Tem hora que eu preciso me posicionar para não absorver aquilo que possa me tirar do propósito. Calai-vos. Por quê? Porque eu não aceito aquilo que não edifica. Eu não aceito aquilo que me tira do foco. Eu não aceito aquilo que me tira do propósito. Eu não aceito aquilo que me tira da direção de Deus. Calai-vos. Eu não aceito palavras de destruição, eu não aceito palavras de tragédia, eu não aceito palavras de desgraça, eu não aceito palavras de derrota, eu não aceito palavras que venham contrariar o que Deus tem para a minha vida. Calai-vos. Tem um momento que você tem que dizer isso. Dizer isso para as vozes negativas, dizer isso para as afrontas do diabo, dizer isso para as palavras de derrota, dizer isso para as palavras que o teu inimigo tem tentado lançar contra a tua própria vida. Calai-vos. Por quê? Porque os meus ouvidos estão abertos e atentos para ouvir o que Deus tem para falar. E não para ouvir aquilo que o diabo está colocando sobre a boca de vocês. Calai-vos. Eu vou ouvir aquilo que edifica. Aí, eles vão sair de Betel. E agora Deus dá uma outra direção para Elias. E Elias diz para Eliseu: olha, o Senhor me enviou para Jericó, fica-te aqui que eu vou para Jericó. Aí Eliseu vai dizer: não, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, eu vou te acompanhar. Aí eles vão partir para Jericó. E é engraçado que quando eles chegam em Jericó, a mesma expressão que Eliseu ouviu em Betel, ele vai ouvir em Jericó. Eu repito isso. As mesmas palavras que Eliseu ouviu em Betel, ele vai ouvir em Jericó. Os filhos de profetas que estavam habitando em Jericó vão dizer para ele: tu não sabe que Elias vai ser tomado de você? Em outras palavras, tu não sabe que o Senhor vai levá-lo? Tu não sabe que ele vai sumir? O que você está fazendo ao lado dele? Em Jericó, Elias vai ouvir as mesmas coisas que ele ouviu em Betel. E você precisa entender isso. Porque o diabo, ele é repetitivo. Eu vou repetir isso. O diabo, ele é repetitivo. Ele vai repetir as ações. Ele vai repetir as palavras. Ele vai repetir os ataques até conseguir te atingir. Uma vez eu ouvi uma frase de alguém falando, e ela disse o seguinte: que muitas das vezes o diabo não é criativo, o diabo é repetitivo. Isso tem sentido. Porque ele tem persistência para tentar te atacar nos pontos que ele sabe que você é fraco. Ele é repetitivo. Ele vai tentar te atingir, ele vai tentar... Hoje você pode estar forte, hoje você pode estar com estrutura, hoje você pode estar com estabilidade, conseguindo suportar, vencer, tal. Mas amanhã ele vai vir com outro ataque, atingir o mesmo ponto, pegar no mesmo sentido para tentar atingir o teu emocional e desestabilizar a sua vida espiritual. Ele vai repetir o ataque. Então eu preciso entender que eu tenho que mudar a forma como eu estou reagindo nesse mundo, a forma como eu estou reagindo no mundo espiritual. Porque o diabo não vai deixar de ser diabo para me agradar. O diabo não vai deixar de ser diabo para que as coisas venham mudar na minha vida. Sou eu que preciso mudar o meu posicionamento para não ser mais influenciado pelos ataques do diabo. Porque ele vai repetir os ataques. Ele vai repetir. Ele vai usar filho, ele vai usar pai, ele vai usar mãe, ele vai usar tio, ele vai usar primo, ele vai usar colega, ele vai usar trabalho. As pessoas que estão próximas de você, que dão brecha, ele vai usar para te atacar. E ele vai ser repetitivo. As mesmas palavras, as mesmas conversas, para te machucar, para te ferir, porque ele sabe como te atingir, ele sabe o que te fere, ele sabe o que te machuca, e ele vai repetir o ataque para desestabilizar você do propósito. Que a intenção dele é tirar o teu foco, para que você perca o foco e não consiga permanecer no propósito. Por isso que a Bíblia diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo a gente resiste, é resistência. Ele vai repetir o ataque, mas eu vou vencer na palavra, eu vou vencer na oração, eu vou vencer no jejum, eu vou resistir
ao diabo. A carne, isso aqui eu fujo. Carne se foge, mas diabo se resiste. Por quê? Porque a autoridade que está sobre você é maior. Então, eu não posso temer por causa das circunstâncias. Não é porque eles estão falando que vai dar errado que vai dar errado. Não é porque os filhos do profeta estão dizendo que não vai dar certo que vai acontecer isso. Não, não. Eu não posso me posicionar pelo aquilo que eles estão falando. Eu não posso ser influenciado pelo aquilo que eles estão falando. Eu preciso permanecer no propósito. Que o diabo vai repetir o ataque. E eu vou permanecer forte. Eu vou criar resistência. Eu vou vencer na palavra. Aí, Elias agora vai sair de Jericó. E ele vai para o Jordão. Joga a capa no Jordão. Passa o Jordão ao meio em seco. Aí Elias e Eliseu atravessam o Jordão. Eles vão passar o Jordão. Isso aqui também é muito tremendo. Que eles atravessam o Jordão. E Eliseu só vai chegar no Jordão porque ele decidiu não parar em Gilgal. Ele decidiu não parar em Betel. Ele decidiu não parar em Jericó. Aí ele vai atravessar o Jordão. Porque só chega do outro lado quem decide não parar. Quem para não chega do outro lado. Quem para não atravessa o Jordão. Quem para não consegue chegar do outro lado. Quem para não consegue chegar no propósito. Então Eliseu só atravessa o Jordão com Elias porque ele decidiu não parar. Mas não faltou palavra negativa para fazer ele parar. Não faltou opinião contrária para fazer ele parar. Até Elias quis fazer ele ficar em Gilgal, fazer ele ficar em Betel, fazer ele ficar em Jericó, mas ele estava decidido a permanecer no propósito. Só chega do outro lado quem decide não desistir. Por que muitas pessoas esse ano não chegaram do outro lado? Por que muitas pessoas desse ano não conseguiram viver o propósito? Por que muitas pessoas esse ano não conseguiram desfrutar da promessa e tal e tal? Por quê? Por quê? Por quê? Porque desistiram. Porque retrocederam. Porque olharam para trás. Porque recuaram. Porque assumiram caminhos para longe da direção de Deus. Porque deixaram ser levados pelas vozes negativas. Porque deixaram ser levados pelo cenário. Pararam. Só vai atravessar o Jordão quem continua, quem permanece. E se eu pudesse resumir esse ano, de tudo que nós passamos, de tudo que nós vivemos, se eu pudesse resumir esse ano com uma palavra, eu resumiria com essa expressão: continuar. Esse ano foi ano de você aprender a continuar. Doente, mas continua. Sofrendo, mas continua. Enfermo, mas continua. Com problemas, mas continua. Igreja fechada, mas continuando. Igreja aberta, continuando. Orando e continuando. Sofrendo, continuando. Recebendo um monte de afronta, mas continuando. Passando por aflições, mas continuando. Passando por guerras, mas continua. Doendo, mas continua. Ferido, mas continua. Machucado, mas continua. Não entendendo nada, mas continua. Oprimido com os problemas, mas continua. Debaixo de jugo, debaixo de circunstâncias, mas continua. Ouvindo palavra negativa, mas continua. Sendo afligido, mas continua. Recebendo palavras de derrota, mas continua. Sendo humilhado pelos pais, mas continua. Pela mãe, mas continua. Pelos tios, pelos primos, mas continua. Problema na família, mas continua. Doença, mas continua. Enfermo, mas continua. Indo para o hospital, mas continuando. Sofrendo, mas continua. Pegando vírus, mas continua. Com bactéria no corpo, mas continua. Pegando outras doenças, mas continua. Entrando no CTI, mas continua. Passando por dificuldade, mas continua. Perdendo gente, mas continua. Perdendo parente, mas continua. Perdendo amigo, mas continua. Você chegou no final desse ano e entendeu que para atravessar o Jordão, você precisa continuar. Continua, permanece, continua. Porque se você parar por causa das circunstâncias, por causa das vozes, você não vai viver o propósito. Aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Eles atravessam o Jordão.
Porque eles decidiram, porque Eliseu principalmente decidiu continuar.